A todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos a essa casa. Chegou a hora tão abençoada, tão importante para nós, né? Que é a hora que nós vamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, né? Deus já nos deu aí tempo suficiente, o dia que nós cuidamos das nossas necessidades materiais, mas Ele nos dá também a oportunidade para que nós também cuidemos das nossas principais necessidades, que são as nossas necessidades espirituais. É daqui que nós tiramos o conhecimento e o aprendizado que nós vamos aplicar na nossa vida lá fora, que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, para nós é o momento mais importante da noite. Todo mundo recebeu uma mensagenzinha aí, não recebeu? Sim. E está escrito assim nela: leis da vida. Estas são as leis da vida, que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda da força. Quanto menos serviço, mais problemas na estrada. Quanto mais fé na vida, mais união com Deus. E atrás tem uma aí muito importante, fala sobre o perdão. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Interessante, uma reflexão muito importante. Nessa noite nós estamos recebendo nossos irmãos de Barbacena, a nossa Simone Rossi, né? A nossa irmã aqui, o nosso companheiro ali também. Sejam bem-vindos mais uma vez, é uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, tá? E agora a gente vai convidar os irmãos para a gente fazer a prece. Eu convido os meus irmãos, quem quiser fechar os olhos, para que neste momento possamos mudar nossos pensamentos, deixando agora na terra as coisas que pertencem à terra, deixando lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora. Porque orar a Deus é pensar nele. E neste momento vamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores e fazer uma humilde prece. E através dessa prece vamos pedir ao nosso Pai pelo início da reunião. Pai, infinito amor, infinita bondade, vós que é presente em todo o universo, e com essa certeza que vós também se encontra aqui junto de nós, vela por cada um de nós, cuida de cada um de nós, está sempre presente em nossas vidas, colocando em nossas mãos todos os recursos de que precisamos para nos conduzir aqui na face da terra, buscando o nosso aprimoramento, o nosso melhoramento. Como nessa noite tão abençoada, que vós envia para nós a nossa irmã Simone, que vem da cidade de Barbacena. Que ela possa trazer, Senhor, as reflexões que precisamos nessa noite. Que abençoe, que ilumine a nossa irmã, juntamente com seus guias, com seus amigos espirituais, para que eles possam trazer as reflexões que nós precisamos. Pai, permita que possamos dar início a essa humilde reunião. A casa é sua, fique à vontade. Faça a oração no final, precisa não. Não pediu? Tá. Aí vai fazer. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar nessa casa. Quando a Cida me chama, a gente já fica animado, porque realmente a gente se sente muito bem nessa cidade. É uma viagem maravilhosa. A gente vem com o pôr do sol, né? Realmente a gente vem iluminado, protegido, encantado.
O tema do nosso estudo de hoje é Jesus e Tolerância. Eu tenho como base o livro de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, onde ela tem para nós 20 temas extremamente atuais para que nós possamos passar esses momentos difíceis que a Terra vem passando. E trazer os ensinamentos de Jesus para nós hoje é de extrema importância. Precisamos internalizar todo o ensinamento de Jesus para, de fato, vivenciá-lo, coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer. Ou aqueles que aprenderam, a maioria de nós, ainda com muita dificuldade. Na cidade de Tiro, alguns anos após a passagem do nosso Mestre Jesus, o seu retorno ao plano espiritual, nós vamos encontrar uma mulher que mostrava na face ter sido muito bonita quando jovem, mas hoje já com a face cansada, desgastada, os cabelos brancos, mas quando você olha nela, um vigor espiritual imenso, carinhosa, cuidadora, acolhedora, sabia acolher a todos que dela precisavam e se aproximavam. Respeitada pela comunidade, ela era acolhida de uma forma ímpar, porque ela sabia se doar aos outros. Estes outros, os leprosos, os doentes, os marginalizados, se fosse a nossa época de hoje, os invisíveis, aquele que a sociedade não quer, não se preocupa. E ela empenhava tamanha dedicação que ela dedicava a si mesma neste cuidado diário, que era realmente a fonte de vida dela. Se fizéssemos uma fotografia, seríamos inspirados pela beleza que emanava daquela pessoa atendendo aqueles necessitados. Tamanho era o seu cuidado, o seu carinho, a sua generosidade. O curioso é que se nós fôssemos voltar um pouquinho no tempo, encontrássemos essa mesma pessoa numa situação diferente, o nosso julgamento talvez também fosse diferente. Porque nós somos assim, superficiais em nossas análises, levianos em nossos julgamentos. E se nós encontrássemos aquela mulher, alguns anos atrás, numa praça pública, atirada na poeira, no chão, sendo humilhada por várias pessoas que ali se encontravam, já com a pedra na mão para atirar naquela mulher, talvez nós também estivéssemos com a pedra na mão. Porque nós achamos que ao perceber algum fato, alguma situação de alguma pessoa, nós já corremos em fazer um pré-julgamento, ou há de fato um julgamento. Achamos que só de observar ali uma pequena cena, um pequeno momento daquela vida, nós já somos capazes de analisar aquela alma por completo. E talvez nós também, ali naquele momento, se não com a pedra na mão. Mas ali ele também estava. Ele que dos olhos saía luz, da boca, amor em essência. E ele vai olhando a cada um, olhando nos olhos, dizem alguns para nós, que ele pega um graveto, começa a escrever no chão as dificuldades, como se diz, os pecados de cada um. Ele vai naquele momento iluminando as consciências que estavam ali presentes, que eram levianas, que eram primitivas, que eram como nós somos hoje, apressadas no julgamento. E aquelas mentes, aos poucos sendo iluminadas, vão se retirando um a um, joga a pedra no chão e vai se retirando. E antes ele fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imaginem a força que não saiu daquelas palavras, a ponto de todos ali presentes se congelarem, entenderem que não era o momento, aquele momento,
E naquele momento, com a consciência um pouco mais desperta, eles soltam a pedra e saem um a um. Jesus então levanta a cabeça, pergunta àquela mulher o que foi feito dos homens que estavam aqui. E ela responde, um a um foi se retirando. O Senhor iluminou as consciências e eles foram embora. Ela falou assim, se eles não te julgaram, eu também não julgo. Segue o seu caminho, vá em paz, mas cuide, é o recado de Jesus, para não cairdes mais, não pecardes mais, para que não te aconteça coisa pior. E Jesus, naquele momento, também olhando aquela mulher, ele fala para nós, de onde você vem, os caminhos que você percorre hoje, eu também já percorri. Jesus já trilhou todos os nossos caminhos. Ele hoje, esse Espírito Angélico que cuida de nós, nosso mestre e guia, governador do planeta Terra, já trilhou esses caminhos nossos. Então ele fala, estes caminhos que você cai ainda e tropeça, eu também já caí e tropecei. Erga-te, segue adiante, mas não peques mais. E naquele momento, Amélia Rodrigues, tendo nos bastidores a história por completo, ela vai nos narrar no livro, Pelos Caminhos de Jesus, a história completa, que naquela noite, Maria de Magdala vai ao encontro de Jesus, pede com ele uma entrevista que ele fornece através dos seus discípulos. Ela chega extremamente humilhada, cansada, mas de um coração extremamente grato, ajoelha-se aos pés dele, pede perdão por incomodá-lo. Ele, de forma alguma, o prazer nosso é servir a todo momento e ajudar a todos. E ela então começa a debulhar toda a sua história, que desta história nós conhecemos só um pedaço. E ela vai falando ali que ela foi abandonada pelo esposo, que no início do casamento o esposo realmente estava ali ao seu lado, mas que terminou, passou-se logo os primeiros meses, aquele encantamento das núpcias, esse esposo a abandona e volta à sua vida de solteiro, à sua farra, esquecendo que dentro de casa tinha uma esposa. E ele a abandona sozinha por muito e muito tempo. Ela, uma alma fragilizada, uma alma carente, não carente de sensações, carente de amor. Ela então se vê rodeada por um homem, um lobo, que a ataca no momento em que ela, fragilizada, se submete aos seus encantos, e os dois são pegos em adultério. Somente ela vai para a praça pública, mas os dois foram pegos em adultério. E Jesus, ouvindo toda aquela história, ele fala com ela que ela não tinha o direito de fazer o que fez. O que a história que ela contava explicava o que ela fez, mas não justificava. Mas que aquilo não aprendesse em hipótese alguma. E que as pessoas, os seres humanos, nós temos muita facilidade em lembrar do mal feito que a pessoa fez. A nossa memória é de um elefante, espetacular. E que era para ela não se assustar, que tudo de bom que ela houvesse feito cairia por terra e no esquecimento. Mas se fosse o único erro, que seria lembrado por toda a vida. Mas que ela, para não desanimar, que ela continuasse o seu caminho. Ela estava perdida. Para casa, ela não poderia voltar. E Jesus falou, realmente, seu esposo tem um coração ainda muito fechado. Não sabe perdoar. Não entende o que aconteceu e não toma a parte que lhe cabe nessa história. No momento, você realmente não tem para onde ir. E conta a própria história. Eu não tenho onde deitar, repousar a minha cabeça, os pássaros têm onde dormir, eu não. O filho do homem não tem onde dormir. Mas que ela continuasse e perseverasse, que futuramente eles se encontrariam. E dentro da psicologia, a gente vai entender que 50% numa relação cabe a cada um. É um casal. Então, se tem um conflito, 50% é minha parte, 50% é sua parte. Então, em todo conflito dentro de uma relação conjugal,
qual é a parte que me cabe neste conflito. E a gente vai observar que a parte que o cabia é isso que ela conta para Jesus. Ele a abandona. Só que no momento ele também não tem a consciência desperta e não entende o que ele fez. E dentro dessa história, a Joana de Ângeles, a benfeitora, nossa querida benfeitora, ela vem nos falar sobre tolerância. Uma palavrinha ainda que não foi incutido, um sentimento que nós ainda temos muita dificuldade de processar. E por incrível que pareça, 2000 anos se passaram. Somos considerados todos cristãos. No mundo tem bilhões de cristãos. Poucos internalizaram seus ensinos. Porque na época de Jesus, falar de tolerância era mais fácil. Porque o que é tolerar? Tolerar é não querer matar. Na época de Jesus se matava por qualquer coisa. Não sei o que, matava. Na facada ali, ó, no punhal. Não tinha arma de fogo, mas tinha punhal. E se matava e jogava no canto e por ali ficava. E era assim que as coisas se resolviam. Era na faca. Então, naquela época, falar em tolerância era muito natural. Desenvolver naqueles espíritos primitivos tolerância era natural. Porque tolerar é não querer aniquilar. Na nossa época, a gente já deveria estar não falando mais de tolerância. A gente já não deveria falar, nossa, eu não tolero fulano. Mas qual outro verbo nós poderíamos estar utilizando? É o que a gente convida hoje a fazer essa análise. Aceitação. Eu aceito você como você é. Independente da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua opção sexual, do seu partido político. Porque eu já entendo hoje que somos espíritos imortais, cada um em um grau de evolução, passando por experiências. O que é branco hoje volta negro, o que é homem volta mulher, o que está hoje num país volta no outro. E recentemente eu estudei que a gente tem a religião do país em que estamos incutidos. Se nós estivéssemos lá na Ásia, nós talvez seríamos não cristãos, porque lá eles são mortos. Então nós seríamos o quê? Do judaísmo, do islamismo, nós seríamos budistas, mas nós estamos no Brasil. Na mãe do espiritismo, nessa força de Chico Xavier conosco. Então, sermos espíritas aqui para nós é muito mais fácil. Mas isso pode mudar, porque nós conhecemos a lei de causa e efeito. Então, se eu conheço a lei de causa e efeito, todos nós estamos passando por experiências diferentes, isso já nos dá a oportunidade de entender que cada um está no seu nível de evolução. E que cabe a mim não me preocupar com o outro. Quando Jesus fala, largue a pedra, é um convite a cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Você já tem problema demais. Quer ver o seu problema? Aí ele escreve, problema de um, problema do outro. A pessoa na hora entende, esse problema é meu, eu vou cuidar dele. Então, quando Jesus nos convida a largar a pedra, ele quer nos convidar a cuidar da nossa própria vida, para que nós, futuramente, não venhamos a cair naquela mesma situação que hoje nós não toleramos. E dentro da psicologia, ela vai falar para nós que essa palavra aceitação é você aceitar, só que você só aceita no outro o que você já aceita em você. Por isso que é muito difícil para nós aceitar algumas coisas, porque o outro nada mais é que um reflexo nosso. Aí a Joana de Ângeles, a benfeitora, vai aprofundando um pouquinho mais e ela coloca para nós que a intolerância nada mais é que um aspecto de projeção. E no livro Jesus e Atualidade tem um trechinho que ela coloca. Depois eu convido todos a lerem um capítulo dentro das possibilidades, deve ter em PDF no computador, então dá para ler o trecho inteiro, a gente não consegue trazer o capítulo inteiro. A benfeitora coloca para nós, julgando as ações que considera incorretas no próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra, em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo
do impositivo de suas próprias mazelas. Vamos entender o que seria esse fenômeno de projeção. Vamos imaginar que nós estamos dentro de um cinema. E lá no cinema a gente sabe que o filme é projetado. Vou colocar na posição, nós todos assistindo o filme está sendo projetado nesta tela. Mas esse filme, ele está na tela ou ele está saindo lá do projetor? Do projetor. Então, o filme não está aqui na tela. O filme está lá no projetor, dentro daquele equipamento, dentro daquela coisinha lá. Se você leva uma criança no cinema e fala para ela assim, fulana, aonde está o filme? Ela vai falar que o filme está lá. Igual nós, crianças espirituais. O filme está lá. O que eu não gosto está lá. O que eu não gosto está no outro. Mas quando ela fala que você projeta a sua sombra, e Jesus vai falar, cuidado com o que sai da sua boca, porque vem do seu coração. Então ele observa, ele vem nos convidar a observar o que está dentro de nós. Que é exatamente do que você fala, é o que você tem dentro de você. Então quando você projeta a sua ira no outro, você quer, a projeção é igual à intolerância. Quando você fala, eu não tolero fulano, eu tenho pavor daquela pessoa, ela me causa raiva, aquela situação que ela faz me dá nos nervos, é algo de muito importante dentro de você. Que você, como um filme, não quer ver em você. Você quer matar em você. Você não aceita que você é assim. É a sua sombra psicológica. É aquilo que está lá no seu inconsciente que você não quer dar vazão, mas você dentro, você sabe como é, porque nós somos todos feitos de luz e sombra. Então você projeta aquilo que você quer matar em você no outro e quer matar o outro. Quer matar no outro. Só que você não mata nem no outro porque está dentro de você. E nem você, porque sombra a gente não mata. Sombra a gente ilumina. Como que eu ilumino a minha sombra? Percebendo que eu sou assim. Eu sou egoísta, mas eu não aceito que sou. Onde já se viu? Uma pessoa que vai na casa espírita, fala para as pessoas, traz os conhecimentos de Chico, traz os conhecimentos de Joana, egoísta? De jeito nenhum, mas lá dentro eu sou. Então, quando eu vejo alguém muito egoísta, o que eu faço? Eu me armo de pedras, as pedras de hoje são palavras ou comentários nas redes sociais e lanço as minhas pedras. Porque eu quero acabar com isso no outro. Mas se eu já tenho a consciência desperta e já estou naquele momento em que eu entendo que eu estou projetando a minha sombra, e se essa palavrinha sai da minha boca, eu não suporto fulano, eu não gosto dessa atitude em ciclano, a minha consciência já fala, opa, tem algo dentro de você que você precisa modificar. Então eu, muito esperta, volto a olhar para mim mesma e começo a observar o que aquela pessoa tem que me incomoda tanto, o que eu preciso mudar em mim. Quando eu aceito isso e falo, eu realmente sou egoísta, eu começo a iluminar a minha sombra, aí eu começo o tratamento de cura, eu começo a falar, eu sou um ser que sou luz, sou sombra, estou aqui, estou ali, não quero ser egoísta, mas sou, estou em evolução. O que eu faço para ser menos egoísta? Vou trabalhar o quê? O desapego, a noção de que eu não sou, eu estou, eu sou um espírito imortal, tudo é passageiro. Então, quanto mais eu dou, mais eu ganho. Então, eu vou trabalhando outras situações na minha vida, iluminando esta sombra, que aos poucos vai perdendo força e deixando de existir. Então, quando a gente coloca toda a nossa projeção no outro, o convite que nós temos é, se alguma coisa te irrite, preste atenção. Colhe nessa pessoa, porque ela é realmente o seu professor, o seu mestre naquele momento. E Joana de Ângeles tem uma fala muito, muito interessante para quando a gente fala quem é o outro. Quem é o outro? O outro não existe. Aquele outro que a gente vê ainda caindo em erros,
que eu hoje não cometeria de jeito nenhum, é o meu eu do passado. Aquele outro que eu vejo fazendo as mesmas coisas que eu, é o meu eu do presente. E aquele outro que eu já admiro, aqueles espíritos benevolentes, acolhedores, é o meu eu do futuro. Quando eu encontro com o meu eu do passado, ao invés de atirar a pedra, eu lhe estendo a mão e levanto. Porque se hoje eu estou de pé, alguém me estendeu a mão e me ajudou a seguir. Quando eu encontro o meu eu do presente, aquele que gosta das mesmas coisas, eu dou o braço. Porque juntos vamos mais longe. E com ele eu caminho buscando ser uma pessoa melhor. E quando eu encontro o meu eu do futuro, aqueles espíritos, aquelas pessoas de luz, aquelas pessoas que você quer ser, você realmente se abençoa, se banha daquelas benesses, daqueles exemplos, e começa dentro da nossa pequenez, um passo de cada vez, tentar imitá-los, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, e como tantos outros, Chico Xavier e tantos outros. Então ela fala que não existe o outro nada mais é que um reflexo de nós mesmos. Como é difícil para nós olhar para dentro, enxergar a nossa sombra que está escondidinha, vem o outro com alguma atitude, fazendo alguma coisa que me desagrada, para que desperte a minha consciência. Então o outro nada mais é que um instrumento de trabalho para me lapidar. Para a minha autolapidação, para o meu autocrescimento, para o meu autoconhecimento. Quando a gente faz essa análise, todas as situações começam a modificar. E a gente realmente para de atirar pedras. E faz o que Jesus, esse Espírito de luz, nosso guia, veio falar. Deixa que o outro cuide do outro. Cada um com o seu cada qual, cada um com a sua vida. Vamos parar de olhar a vida do outro. Mas se em algum momento ela te incomodou, observa onde te incomodou, para que você possa crescer com aquela situação. E ela continua para nós. Toda contribuição de impiedade, mediante aos julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador, ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas. É Jesus nos convidando, não mexa com isso. Porque toda história, quando você vê um segundo daquela vida. E nessa história que nós contamos, a gente já conhece de cor e salteado o meio. O Espírito Amélia Rodrigues vem nos mostrar o início dessa história, mais à frente eu mostro o final. Só que o interessante é que nós estamos também mostrando uma existência. Nós temos quantas? Várias. Então, quem pode nos julgar? Nem o Pai nos julga. É a nossa própria consciência que nos julga. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Jesus e Deus, nosso Pai, sabe que estamos no caminho. Somos falíveis. Caiu, vai levantar. Caiu de novo aí, meu filho? Presta atenção. Aí de novo não. Caiu de novo a terceira vez. E a gente vê isso nos livros de Ivone. Caindo várias vezes. Mas um dia se ergue. Um dia se ilumina. Porque Deus, Jesus, ele já nos vê como anjos. Anjos em evolução. Ainda de uma forma muito primitiva, mas eles sabem do nosso potencial. Nós não conhecemos o nosso potencial. Deus já sabe. Então não tem julgamento para Deus. Sabe que nós estamos no processo. Se o Pai, que conhece todas as nossas vidas e conhece o nosso futuro, aonde chegaremos, não nos julga, porque nós vamos nos julgar e pior, julgar o outro. Então toda a história que lhe aparecer, tome muito cuidado. E dentro, ela continua para nós falando o seguinte: o julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu próximo. Então, quem é o intolerante? É o homem primitivo, é o homem velho. Não nos cabe hoje ser tolerante.
Hoje já nos cabe mudar o verbo para aceitar. Eu aceito você como você é, eu valido você como você é, porque quando eu te aceito, eu já começo um processo maravilhoso que vem o próximo verbo, amar. Quando eu te aceito como você é, eu já começo o processo de poder te amar. E é esse o caminho que nós temos que percorrer. Aí ela coloca, o mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão. E, no entanto, vê um cisco no olho do seu próximo. Bandido bom é bandido morto. Pena de morte. Esse povo não tem solução. Para essas pessoas, só a morte. Estes não merecem compaixão. Estas são palavras que ainda saem das nossas bocas. Nós rapidamente julgando alguma situação. E ela vai terminando. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia, tratamento pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o sorregimento. Então, a tolerância nada mais é que terapia para nós, para que nós possamos também nos tolerar. Porque o que eu não tolero no outro é o que eu não enxergo em mim. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajude aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir no bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Então, se eu tolero hoje no outro alguma dificuldade, alguma falha, lá na frente serei eu caído, com toda certeza. Talvez não naquele erro. Se eu não tolero, com mais certeza ainda, serei eu lá na frente o caído, naquele erro. Porque se eu não tolerei, eu não trabalhei em mim. Se eu não trabalhei, lá na frente eu serei o próximo caído. Então é realmente um despertar de consciência. É um convite para esse olhar interno. E ela coloca, amor não condena, luz ilumina, Jesus. Então o convite que nós temos é, recolhe a sua projeção. Recolhe o que você está emanando no outro, a sua raiva, o seu ódio, e você analisa isso dentro de você, para que não fique ressentindo, para que você possa tratar e se curar. E ela coloca outra forma de trabalhar a tolerância, é desenvolver em nós a empatia. Vamos fazer aqui um exercício de empatia. Vamos imaginar a mulher caída no chão. Um chão todo empoeirado. Várias pessoas, igual lobos, animais, prontos para lhe tirar as pedras. Nós vamos pegar a pedra? O que é empatia? Empatia, na verdade, não é sentir capacidade de sentir a dor do outro. Isso é muito difícil. Imagine um paciente oncológico, já em fase terminal de tratamento. Você não consegue sentir a dor dele. Por mais que você esteja cuidando, acompanhando, você vai sofrer muito, mas não vai sofrer a dor dele. Porque a dor dele está lhe trazendo um aprendizado que só cabe a ele. Nós, como acompanhantes, estamos desenvolvendo outro tipo de aprendizado, que é a compaixão. Então, a pessoa que tem empatia, na verdade, ela tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, mas não exatamente daquela forma. E Joana de Ângeles traz uma palavrinha muito interessante para que nós entendamos o que é empatia. É arquétipo. Ela fala do arquétipo. O que é arquétipo? É a soma de todas as nossas vivências e comportamentos. Por exemplo, uma mulher que não é dedicada, tem filhos, mas você não vê nela maternidade nenhuma. Ela não cuida dos meninos, larga eles, a Deus dará, não sabe ter aquele carinho de mãe, aquele cuidado.
Aí você já sai correndo com a língua quente, fervendo. Nossa, que mãe péssima! Não sabe cuidar dos filhos, não sei por que pariu. E sai destilando todo o nosso ódio, todo o nosso veneno. Porque ou a gente está com a pedra, ou a gente está tirando a pedra, ou a gente está ganhando as pedras. A gente não consegue ter um equilíbrio. E ela vem nos falar que essa mãe teve poucas experiências como mãe em outras vidas. Ela está aprendendo a ser mãe. Quando a gente está aprendendo a fazer alguma coisa, a gente ainda faz errado. A gente ainda faz sem muito jeito, sem muito tato. E para isso, a gente precisa da compaixão. Vocês têm compaixão comigo. Toda vez que me chama para vir falar, eu venho, falo um pouquinho, tremo um pouquinho, gaguejo um pouquinho. Espero daqui 20 anos estar muito melhor, mas é devido à compaixão de vocês permitirem que eu faça uma coisa que eu quero aprender. Eu quero aprender a falar para vocês os ensinamentos de Jesus. Essa mãe, como que ela vai aprender a ser mãe? Tendo filhos, senão ela não aprende. Mas no início ela realmente não tem muitas habilidades desenvolvidas, vai desenvolver com o tempo. Em compensação, você encontra pais que são mães. Todo amor, todo cuidado, todo carinho. E às vezes esse pai que é muito mãe, está com essa mãe que não é nada mãe. Porque Deus não faz nada errado. Um está ali equilibrando o outro. Mas este pai, em outras vidas, já foi mãe. Ou teve muitas experiências com mães muito boas, muito generosas. Então o arquétipo dele materno é muito bem desenvolvido. O que então ajuda a nossa empatia? O que para você é muito fácil, para o outro ainda é muito difícil, devido às várias experiências naquela área que a gente já passou e já perpassou. Então, a pessoa é muito boa numa área, é porque ela já foi desenvolvendo naquela área. Quando você vê um musicista espetacular, uma criança de 4 anos, pega um instrumento e sai tocando, ele já vem sendo musicista há muitos e muitos séculos. Ele vem pelejando com aquilo há muito tempo, encarnado e desencarnado, porque a gente não para de aprender. Lá no plano espiritual, na erraticidade, estamos também aprendendo aquilo que queremos desenvolver em nós. Então, isso nos ajuda a ter empatia. Cada um de nós vai entender uma situação de forma diferente. Uma pessoa, às vezes, ela tem um comércio. O comércio dela, por algum motivo, vai à falência. Em alguns casos, ela fala, fica triste, magoada, reflete. Nossa, que coisa, o que aconteceu? Onde que deu errado? Deixa eu ver isso daqui de novo. Mas espera aí, foi aqui que eu errei. Vou tentar de novo. Daqui a pouco ela acerta e fica milionária. Ela já foi daquela área do comércio muitas vezes. Tem aquela experiência dentro dela, aquilo já está bem resolvido, é uma habilidade adquirida. Em compensação, tem outros que estão querendo aprender. Aí ele vai lá, abre o primeiro negócio. Vem a pandemia, fecha o negócio. Ele, muito fragilizado, emocionalmente ainda desequilibrado, se mata. Ah, mas ele se matou por isso? Não é por isso. Para ele, aquilo era muito importante e difícil. Uma mulher, por exemplo, que já separou uma vez, separou de novo, teve uma traição, teve outra. Quando vem o próximo relacionamento, o cara não dá muito certo. Ah, já foi tarde. E vai ele com Deus. E tem uma outra mais fragilizada. Se empenhou todo naquele relacionamento, foi abandonada. Tenta o suicídio. E a gente fala assim, mas por que você está fazendo isso? Homem, a gente encontra outro, para ela não é assim. Então, desenvolver a empatia é a nossa capacidade de entender e sentir essa dor, mas do jeito que aquela pessoa está sentindo. Olha como que é um pouquinho mais profundo. Porque o que é fácil para mim, não é fácil para o outro. O que eu já domino, o outro ainda não. E o que eu tenho muita dificuldade, pode ser fácil para o outro. Então, quem sabe, ensina. Quem tem mais, dá mais. Então, é justamente desenvolver a empatia que vai nos dar mais tolerância. E a empatia com esses arquétipos vai nos mostrar que cada um está num grau de vida diferente, de evolução, e que dentro daquele nível de evolução, ele realmente pode se desenvolver.
É aquele meu outro eu do passado que eu posso ajudar, ou é o meu eu do futuro que vai me estender as mãos? O que esses benfeitores fazem com essas leituras maravilhosas para nós. E nós temos uma experiência maravilhosa, que é a de Francisco de Assis, que ainda Francisco, na busca do seu sentido de vida, ele tinha uma necessidade muito grande de se encontrar, de se iluminar. Ele, naqueles momentos em que ele já não sabia para que lado que ia, o que ele fazia da vida dele, e buscava, estava ainda com muitas dúvidas, naquela necessidade, ele já percebia que todo o bem que ele fazia ao outro, toda a atenção que ele dava ao outro, lhe fazia um enorme bem interior. Então, numa das viagens que ele fez, que era muito normal na época de Francisco, fazer uma peregrinação ao túmulo de São Pedro em Roma. Então, ele faz aquela caminhada. Hoje a gente ainda vê isso na semana de Nossa Senhora Aparecida. Muitos fiéis fazem a peregrinação, alguns a pé mesmo, muitas e muitas horas, dias de viagem, para chegarem em Aparecida. Na época de Francisco, era para chegar no túmulo de São Pedro, para alcançar uma graça. E São Francisco assim o fez, ainda Francisco. Fez a sua peregrinação e ao chegar perto da igreja, ele observou à praça muitos mendigos, que já esperavam ali algum consolo, alguma gratificação das pessoas que estavam ali em peregrinação. E ele, então, motivado pela sua necessidade de autoiluminação urgente, porque a gente vê que ele tinha muita pressa em iluminar as suas sombras, e algumas ele já conhecia, ele pede, então, escolhe dentre os mendigos o mais esfarrapado. Pega aquele esfarrapado e troca de roupa com ele. Imagina a cena. Ele pega aquelas roupas maravilhosas, dos finos tecidos da fábrica lá de tecido do pai dele, a mais bela modelagem, confecção, troca de lugar com aquela roupa mais esfarrapada, mais suja. E assim ele passa todo dia. O mendigo sorridente, não entendeu nada, mas gostou. Os outros, com certeza, como todos nós imaginaríamos, este homem é louco, né? O que ele está fazendo? E Francisco ali foi ter a sua experiência de empatia, tomado pela compaixão daquelas pessoas que estavam ali. Ele quis ocupar aquele espaço, sentir na pele aquela dificuldade para se iluminar muito mais rápido. Quisera nós termos essa capacidade. E quiséramos nós estarmos iluminados num planeta que bate as portas do mundo de regeneração, estarmos mais tolerantes, para que quando não precisemos passar por estas experiências. Porque tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que você corre, um dia vai te encontrar e você vai experienciar. Então, se a gente precisar experienciar, que a gente experiencie com amor, com empatia, com compaixão. Nós não precisamos vir pobres, miseráveis, para saber a dor de uma pessoa que não tem o que comer. Não precisamos perder a nossa casa numa enchente para conhecer aquela dor daquela pessoa que do dia para a noite não tem mais nada, nem as lembranças fotográficas ela tem. Não precisamos, nós já somos capazes, desenvolvendo em nós a empatia, de sermos capazes de sentir essa dor, de desenvolver em nós a compaixão e futuramente o amor. E para encerrar, eu não podia deixar de ler a história, porque as palavras de Amélia Rodrigues são encantadoras. E o final dessa história, ela conta para nós. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor acolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se por isso querida e respeitada por todos. Num cair da tarde amena, chegou, trazido por mãos piedosas, um homem chagado, em extrema penúria,
quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou o interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu, que foi crucificado em Jerusalém? E ela responde: sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais nos deixar. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci, oportunamente, quando ele me salvou. Também eu, respondeu o homem, tive a honra de o conhecer. Respondeu o moribundo quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugistes magoado? E ele responde: salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos, e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desafreio. Naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo. À noite com o mestre, um decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus, a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito, disse ela. Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo por ti, porquanto nós ambos já o encontramos. Aí vem o final da história. São as almas se encontrando, e esse reencontro de almas que não nos cabe jamais julgar, a cada um a sua história, e que a tolerância realmente seja internalizada, vivenciada por nós, a fim de que possamos nos aceitar, aceitar o próximo, e assim evoluirmos em amor, rumo à perfeição, encontrando Jesus no coração. Que a bondade do Mestre amado Jesus encontre cada coração, e obrigado.